Qual esse impasse, hein, Márcio, entre o Senado e a Câmara dos Deputados? Uma boa tarde para você. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Esse embate, né, já vem de alguns meses aqui no Congresso Nacional e hoje a gente teve duas decisões que aí a gente pode dizer que as coisas começam a serem encaminhadas a passos lentos, mas ao menos encaminhadas. A primeira é que as comissões mistas de análise das medidas provisórias dentro do Congresso Nacional vão ser retomadas. E a pauta da Câmara dos Deputados na próxima semana será reservada quase exclusivamente para a votação desse tipo de texto. Essas duas decisões, como eu disse, foram tomadas justamente no meio desse embate da tramitação, né, sobre esses projetos que são enviados pelo Palácio do Planalto e aí que gerou uma briga, né, um impasse, um conflito, vamos dizer assim, envolvendo os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, Lira já afirmou, né, que de segunda a quinta-feira da próxima semana vão ser analisados os cerca aí de 29 textos que são enviados pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional. Os primeiros a serem analisados serão as 13 medidas provisórias do governo anterior, do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque a gente não tem um consenso ainda envolvendo Lira nem Pacheco, porque desde o início da pandemia da Covid-19, a formação das comissões mistas para analisar as medidas provisórias está suspensa. E aí, por um ato da mesa conjunto, tanto da mesa do Senado quanto da mesa da Câmara, esses textos começaram a ser analisados diretamente no plenário da Câmara e do Senado, o que causou para os senadores uma certa irritação, porque, segundo eles, não haveria tempo hábil para analisar o texto, né, já que a Câmara manda esse texto diretamente manda esse texto para o Senado quando o tempo está escasso. E aí, lembrando que as medidas provisórias dessas comissões mistas, as comissões mistas são formadas por 12 senadores e 12 deputados, mas Arthur Lira defende que essa medida, essa divisão, um pouco subrepresenta a Câmara, né? A Câmara tem 513 deputados, o Senado tem 81 senadores, e aí fica desequilibrado na opinião dele. Mas ele começou, né, fez um discurso aqui em Brasília, falando que os líderes partidários são contrários a essas comissões mistas e criticou o Senado, falando que o Senado quer ter protagonismo, mas lembrou que o Senado é uma casa revisora do papel da Câmara. Mas, do outro lado do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco declarou que não tem mais razão, né, já que a pandemia acabou, de não ter essa formação das comissões mistas e que isso está previsto na Constituição e que isso precisa ser respeitado pela Constituição e pelo Senado Federal. Depois dessa declaração de Rodrigo Pacheco, Arthur Lira soltou uma nota à imprensa falando que defende que o atual rito de análise das medidas provisórias deixa a tramitação um pouco mais rápida, né, que a população defende esse tipo de situação e que entende, pelo menos agora, como positiva a atitude do Senado de encaminhar os textos analisados pelo governo anterior para a análise pela Câmara. Então, assim, começou o dia quente, agora deu uma esfriada, mas a expectativa agora é que, pelo menos, as coisas comecem a andar, mesmo que andando de forma bem devagar aqui em Brasília. Márcio Rocha, direto da Capital Federal, muito obrigada, um bom trabalho para você. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.